No jantar de ação de graças, minha irmã sorriu com desdém e disse: Vamos agradecer por não sermos patéticos como algumas pessoas nesta mesa. Todos riram. Eu apenas coloquei meu garfo na mesa, sorri e disse: Engraçado, o vovô não achava que eu era patético quando me deixou tudo. Boa sorte encontrando outro lugar para morar. A sala ficou completamente silenciosa. Meu nome é Daniel, e na época dessa história, eu tinha 29 anos. Era ação de graças, a primeira sem o vovô. Ele havia falecido 3 meses antes, e honestamente, nada parecia igual sem ele. Desde que eu me lembrava, o vovô era o verdadeiro chefe da família. Não oficialmente, claro, mas era ele quem todos ouviam. Em todo feriado, em toda briga, em todo drama familiar. Era sempre o vovô quem resolvia as coisas. Sem ele, parecia que o centro de gravidade tinha desaparecido, e todos estavam silenciosamente circulando uns aos outros, esperando algo explodir. A reunião foi na casa da minha mãe naquele ano. Tudo como sempre. O mesmo papel de parede descascando, a mesma mesa de jantar bamba que o vovô construiu quando minha mãe era criança. O mesmo peru que minha mãe sempre passava do ponto. As mesmas conversas passivo-agressivas flutuando pela mesa. Deveria ter sido reconfortante de um jeito estranho, familiar. Mas não foi. Não naquele ano. Havia uma tensão espessa e não dita no ar, como se todos estivessem fingindo que nada havia mudado, mas secretamente esperando por algo, qualquer coisa, para explodir. Eu me sentei perto da ponta da mesa, cutucando a comida, fingindo não notar os olhares enviesados lançados na minha direção. Isso vinha acontecendo cada vez mais desde a leitura do testamento do vovô. Nenhum deles dizia nada em voz alta, mas eu sentia ressentimento, inveja, incredulidade. Eles não entendiam por que o vovô tinha deixado quase tudo para mim. Não só coisas sentimentais. Não apenas seu velho relógio de bolso ou algumas bugigangas. Não, a casa, o terreno, as economias. Tudo para mim. E eu nem era o neto mais velho. Essa era minha irmã, Emily. Ela tinha 31 anos, era mais bonita, mais extrovertida e infinitamente melhor em bajular do que eu jamais fui. Tinha aquele tipo de sorriso que derrete gelo, aquele tipo de charme que fazia as pessoas entregarem suas carteiras sem perceber. E ela me odiava por tê-la superado em algo que ela não podia controlar. Eu sabia que os sussurros vinham se acumulando desde o funeral. Emily era a líder daquilo, sem dúvida. Ela sempre foi boa em reunir pessoas a seu favor quando queria. Pobrezinha da Emily, que passou tanto tempo com o vovô. Pobrezinha da Emily, que obviamente era a favorita. Pobrezinha da Emily, que merecia mais. Eu tentei ignorar, tentei me levar acima disso. O vovô havia feito sua escolha. E eu não ia me desculpar por isso. Sentado ali, cercado de sorrisos falsos e risadas quebradiças, eu sentia o peso de tudo. Aquilo se agarrava a mim como uma segunda pele. Cada brinde, cada risada, cada tilintar de garfo no prato. Tudo parecia apenas um pouco forçado. Foi então que aconteceu. Emily, sentada diretamente à minha frente com seu vestido caro e seus saltos altos, recostou-se na cadeira, girando uma taça entre os dedos como se estivesse apresentando seu próprio talk show. Ela sorriu aquele sorriso irritante, açucarado e falso que sempre usava quando queria causar confusão, e disse, com uma voz carregada de falsa inocência: Vamos agradecer por não sermos patéticos como algumas pessoas nesta mesa. Por meio segundo, a mesa ficou em silêncio total. Então, como se combinado, algumas risadas desconfortáveis surgiram. Meu primo Evan riu no guardanapo. Tia Marcia escondeu um sorriso atrás do copo. Até minha mãe deu uma risadinha nervosa, como se não soubesse se deveria rir ou repreendê-la. Eu coloquei o garfo na mesa, de forma lenta e deliberada. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, mas meu rosto não mostrava nada. Anos de prática, anos engolindo meu orgulho para ser o bom filho, o sobrinho tranquilo, o fácil de lidar. Mas algo dentro de mim simplesmente se apagou como um interruptor. Eu sorri. Não aquele sorriso forçado e educado que eu costumava usar perto deles. Um sorriso de verdade. Calmo, controlado. Mortalmente divertido. Eu disse, com a voz firme como vidro. O vovô não achava que eu era patético quando me deixou tudo. As palavras caíram na mesa como uma bomba. Você podia sentir o suspiro coletivo, a mudança no ar. Garfinhos congelados no meio do caminho até as bocas. Copos batendo nos pratos. O rosto da Emily ficou sem expressão, o sorriso apagado como se alguém tivesse dado um tapa nele. E eu não tinha terminado. Peguei meu copo, dei um gole lento de água e disse quase casualmente: Boa sorte encontrando outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir um alfinete caindo no carpete gasto. Veja, o que eles ainda não tinham percebido, ou talvez simplesmente não quisessem acreditar, era que o testamento do vovô não apenas me deixou a casa e o terreno. Em teoria,
tudo era juridicamente vinculativo. Transferência. Escrituras completas, papéis assinados, tudo registrado. Tudo aquilo que a mamãe, a Emily e o resto deles sempre tinham dado como certo. O teto sobre suas cabeças, a terra que tratavam como um direito de nascimento, agora era meu. Eu vi a realização surgir nos olhos da Emily primeiro, depois se espalhar pela mesa como uma onda lenta de pânico. O garfo da mamãe escorregou da mão dela, batendo no prato com um estrondo. O tio Mark chegou a ficar pálido, como se fosse desmaiar ali mesmo no recheio do peru. Eva murmurou algo e empurrou a cadeira para trás, de repente muito interessado em sair da mesa. Emily abriu a boca, fechou e abriu de novo. Pela primeira vez na vida, ela ficou completamente sem palavras. Foi glorioso. Eu apenas fiquei ali, deixando o peso da situação assentar, deixando-os se afogarem em cada risada falsa, cada comentário maldoso, cada cutucada que já haviam me dado. Tudo aquilo levou a este momento. E, pela primeira vez, eu não me senti pequeno. Não me senti em minoria. Eu me senti poderoso. Mas eu não estava ali apenas para me gabar. Não, isso era só o começo. Porque o que nenhum deles tinha percebido, ainda, era que eu tinha planos. Planos grandes. A casa do vovô precisava de grandes reformas, coisas que eles ignoraram por anos porque, tecnicamente, não era a responsabilidade deles. Os impostos da terra estavam atrasados. As contas agora estavam no meu nome, e quando eu terminasse, nenhum deles conseguiria fingir que aquilo ainda lhes pertencia. Coloquei meu copo na mesa, peguei o guardanapo e limpei calmamente a boca. E então, como se nada tivesse acontecido, Eu me virei para a tia Marcy e perguntei, poderia me passar as batatas? Ela me entregou com a mão trêmula. Emily finalmente encontrou a voz, embora muito mais fraca do que antes. Você não pode estar falando sério. Inclinei a cabeça, fingindo pensar sobre isso. Sério como nunca. O rosto dela ficou vermelho como um tomate, e por um momento achei que ela fosse mesmo me atirar o copo. Parte de mim quase torceu para que ela fizesse isso. Que ela desse o primeiro golpe real para que eu pudesse terminar o que ela começasse. Mas ela não fez. Apenas ficou ali, fervendo, praticamente vibrando de raiva e humilhação, e eu continuei comendo, devagar e tranquilo, como se fosse o jantar de ação de graças mais normal do mundo. Dizem que vingança é um prato que se come frio. Pessoalmente, acho que fica melhor servido com peru, recheio e um silêncio constrangedor de acompanhamento. E eu estava só começando. O resto do jantar se arrastou como um pesadelo surreal. Ninguém disse muito depois daquilo. As conversas morriam no meio da frase, os garfos raspavam os pratos com um foco desesperado, como se fingir com força suficiente pudesse apagar os últimos 5 minutos. Mas a realidade pairava pesada sobre a mesa, mais densa que o cheiro de molho queimado. Eu senti os olhares mesmo quando não estava olhando. Os olhos marejados da tia Marcy desviando para mim e depois fugindo. O tio Mark fingindo checar o celular repetidamente. Eva, que olhava para Emily como se esperasse que ela fizesse algo. Mamãe parecia a pior de todas, como se estivesse presa entre a indignação e o pavor, a boca se contraindo como se estivesse segurando 1000 palavras que não ousava dizer. E Emily? Emily nem tentou fingir mais. Ela ficou rígida na cadeira, segurando o copo com tanta força que eu meio que esperava que ele se estilhaçasse. Seus olhos me perfuravam com um ódio tão cru que era quase impressionante. Se olhares matassem, eu já estaria enterrado ao lado do vovô antes da sobremesa. Eu comia devagar, metodicamente. Peru, recheio, purê de batatas. Fazia questão de saborear cada mordida, deixando-os se afogar no próprio silêncio. Eu não estava com pressa. Não, aquele momento tinha sido conquistado. Quando a sobremesa finalmente tropeçou até a mesa, uma torta de abóbora triste, com o centro rachado, mamãe pigarreou e disse, Daniel, talvez a gente pudesse conversar depois. Em particular. A voz dela era frágil, quase suplicante. Eu coloquei o garfo na mesa e limpei a boca com o guardanapo de novo, devagar, deliberadamente. Claro, mamãe, eu disse, alegremente. Com prazer. Mas eu não planejava deixar que ela conduzisse a conversa. Não mais. Enquanto as pessoas começavam a limpar os pratos, inventando desculpas para tomar um ar fresco ou ajudar na cozinha, Emily me encurralou na entrada. Seus saltos batiam firmes no chão de madeira gasta e suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Você não pode fazer isso, ela sibilou, baixinho. Isso deveria ficar na família. Eu levantei uma sobrancelha. Está ficando na família. Eu sou família. Ou você esqueceu? Os lábios dela se curvaram como se ela estivesse prestes a cuspir algo realmente cruel em mim. Mas ela se conteve. Por pouco. Eu via ela calculando, tentando encontrar um ângulo, um ponto fraco. Você nem precisa disso, ela disse, com a voz trêmula.
Você não tem filhos. Você não tem uma família para criar aqui. O que você quer com tudo isso? Eu me inclinei um pouco, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. Talvez eu só esteja cansado de ser tratado como lixo por pessoas que só aparecem quando acham que podem tirar alguma vantagem. As narinas dela se dilataram. Por um segundo, achei que ela fosse mesmo me bater. Ela não bateu, mas o jeito como girou nos calcanhares e saiu furiosa foi quase tão satisfatório quanto. Depois que a maioria dos pratos foi recolhida e os últimos resistentes se arrastaram para a sala de estar para assistir a um jogo de futebol miserável, mamãe me encontrou perto da porta dos fundos. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. Mais cansada. Mais frágil, de algum jeito. Por um breve segundo, a culpa brilhou em meu peito, mas foi rapidamente abafada pelos anos de lembranças, os comentários indiferentes, o favoritismo constante. O jeito como ela deixava a Emily fazer o que quisesse enquanto eu era obrigado a engolir e ser o bom filho. Daniel, ela disse, torcendo as mãos, eu sei que você está magoado, mas você precisa entender, esta casa é importante. Sempre foi um lugar para todos nós. Eu me encostei na parede, braços cruzados. Engraçado. Nunca pareceu assim enquanto eu crescia. Ela fez uma careta. Olha, eu sei que não fomos perfeitos. Mas sua irmã, ela está passando por um momento difícil. Ela estava contando com parte disso. Aí estava, o verdadeiro motivo. Ela estava contando que o vovô morreria e daria uma casa de presente para ela, eu disse friamente. Não tente adoçar. A boca da mamãe se fechou com um estalo. Ela desviou o olhar, encarando a janela empoeirada como se ali estivessem todas as respostas que precisava. Eu não sei o que vamos fazer, ela sussurrou. Por um momento, eu não disse nada. Deixei que ela sentisse aquilo. Que sentisse nem que fosse uma fração da impotência que eu sentirá crescendo, o jeito como sempre me fizeram me sentir um estranho dentro da minha própria família. Finalmente, me afastei da parede e disse, vocês vão dar um jeito. Vocês sempre dão. Os olhos dela se encheram de lágrimas, lágrimas de verdade, não aquelas de crocodilo que a Emily dominava, e por um segundo ela parecia que ia implorar. Implorar de verdade. Mas não implorou. O orgulho é uma coisa engraçada. Vesti meu casaco e peguei minhas chaves. Enquanto caminhava até a porta, vi a Emily emburrada perto da lareira, cercada por alguns primos simpáticos. Ela me lançou um olhar que poderia talhar leite. Eu sorri para ela, um sorriso real, genuíno. Feliz dia de ação de graças, eu disse, autossuficiente para toda a sala ouvir, e então saí para a fria noite de novembro, a porta se fechando atrás de mim com um clique satisfatório. Mas aquilo não tinha acabado, nem de longe. Porque, enquanto eles passavam a noite se remoendo em raiva e confusão, eu já estava avançando para o próximo passo. O vovô não tinha deixado apenas a casa para mim. Ele deixou a terra também, hectares dela, e uma carta detalhada sobre o que queria que fosse feito. Ele sabia, muito antes de morrer, como essa família realmente era por trás de toda a conversa educada e das fotos familiares forçadas, e ele confiou em mim para realizar seu desejo. Eles achavam que perder a casa era ruim. Eles ainda não tinham visto nada. Naquela noite, enquanto eu dirigia pelo caminho mais longo de volta ao meu apartamento, pensei no vovô, nas longas conversas que tínhamos na varanda, só nós dois, enquanto todo mundo estava dentro discutindo por alguma bobagem. Quem ficaria com o maior pedaço da torta? Quem merecia mais ajuda dele naquele mês? Quem estava trabalhando duro e recebendo pouco reconhecimento? Eu era o que sentava e ouvia, mesmo quando nem sempre tinha muito a dizer. Talvez tenha sido por isso que ele confiou em mim no final. A carta que ele deixou não era longa, mas cada palavra era cuidadosa. O vovô não era o tipo de homem que desperdiçava palavras ou tinta. Ele escreveu que amava a família, mas que não era cego. Ele via como eles se tratavam e como me tratavam. A casa, a terra, as economias. Ele me deixou tudo porque queria que fosse usado com propósito, não drenado por pessoas que achavam que mereciam o mundo só por aparecerem uma vez por mês para sorrir numa foto. Estacionei meu carro, fiquei ali sentado por um tempo, ouvindo o motor esfriar, e finalmente peguei o celular. Eu já tinha o número salvo. O advogado imobiliário com quem o vovô trabalhou durante anos, o Sr. Adley. O homem era astuto, eficiente e não se deixava abalar por lágrimas de crocodilo nem por ameaças vazias. Digitei uma mensagem simples, pronto para seguir em frente. Vamos nos encontrar na segunda-feira. Quando fui para a cama, minha mente estava acelerada, mas havia uma satisfação constante e silenciosa por baixo de tudo. Pela primeira vez, eu não era quem esperava permissão. Eu não era quem esperava ser notado ou incluído. Agora eu estava com as cartas na mão, e não ia desistir. Os dias seguintes foram um verdadeiro estudo sobre o caos. Começou com as mensagens. A princípio, foram cautelosas. Mamãe mandou algumas mensagens educadas perguntando se eu já tinha tido tempo para pensar nas coisas.
Emily tentou agir casualmente, perguntando se eu queria tomar um café e conversar. O trem da culpa estava partindo exatamente no horário, carregado e ganhando velocidade. Eu ignorei todos eles. Então veio a escalada. Emily me ligou 3 vezes numa tarde, deixando recados cada vez mais desesperados. Começou com um açucarado e doce oi, Dani. Só queria conversar. Ok. Te amo, e terminou na terceira mensagem, praticamente rosnando, você está cometendo um erro enorme. É enorme. Não venha chorar para nós quando perceber o que fez. Essa última parte me fez rir alto. Eu chorar para eles? Essa foi boa. No domingo à noite, mamãe se rendeu e apareceu no meu apartamento. Ela ficou no corredor, com seu velho casaco de inverno, segurando uma torta num recipiente plástico de supermercado, como se fosse uma oferta de paz. Eu nem me dei ao trabalho de convidá-la para entrar. Apenas fiquei parado na porta, bloqueando a passagem. Daniel, ela disse com um sorriso forçado. Querido, será que a gente pode conversar como família? Claro, eu disse com leveza. De qual família? Da sua ou do fã-clube da Emily? O rosto dela caiu, e pela primeira vez vi algo real brilhar ali. Não era raiva, nem manipulação. Era arrependimento. Nós cometemos erros, ela disse suavemente. Mas você ainda é nosso filho. Eu a encarei por um longo momento e então disse, vocês não pensaram nisso enquanto riam de mim do outro lado da mesa. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu balancei a cabeça e recuei só o suficiente para fechar a porta entre nós. Eu aviso quando a papelada estiver pronta. Clique. Não ouvi mais nada dela depois disso. A segunda-feira chegou. Me encontrei com o Sr. Adley em seu escritório, um lugar acolhedor cheio de madeira escura e cheiro de livros velhos e café forte. Revisamos a documentação que o vovô tinha preparado. A terra seria dividida, mas não entre a família. Parte seria vendida para um fundo de conservação, algo que o vovô defendia há anos, mas nunca contou a ninguém. O restante já estava em contrato com um incorporador, por uma pequena fortuna. O vovô tinha negociado tudo antes de morrer. Tudo o que eu precisava fazer era assinar, e eu assinei. Quando os contratos foram finalizados, eu não apenas era dono da casa sem dívidas, como também teria dinheiro suficiente para garantir que nunca mais precisaria passar por outro jantar de ação de graças humilhante. O vovô tinha garantido isso. Foi seu último presente, sua última justiça. O detalhe? Sem a terra ao redor, a casa não valia nada. Os impostos sobre a propriedade disparariam com os novos empreendimentos nas redondezas. As contas de serviços públicos estavam atrasadas, reformas eram necessárias, e nenhum deles, nem Emily, nem mamãe, nem tio Mark, tinha as economias ou crédito para resolver. Eles contavam que eu fosse ceder, que eu fosse o Daniel calmo e tranquilo que sempre carregava o peso sem reclamar. Estavam prestes a descobrir que aquele Daniel não existia mais. 2 semanas depois, agendei uma notificação formal para ser enviada por um mensageiro à casa da mamãe. Uma única carta, nítida e profissional. Notificação de posse da propriedade, transferência, responsabilidade fiscal e uma data oficial de despejo. Se não fossem feitos acordos, eles teriam 30 dias. 30 dias para arrumar suas coisas e dar um jeito na vida. Ou 30 dias até o xerife bater a porta com ordens de remoção. Na mesma noite em que as cartas foram entregues, meu celular se iluminou com uma torrente de ligações e mensagens. Não apenas da mamãe e da Emily. Primos, tias, até alguns amigos que eu não via há anos. Todos cantando a mesma música cansada. Como você pôde? Isso não é o que o vovô queria. Família é tudo. O sangue é mais espesso que a água. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, sentei no meu sofá, desliguei o celular, servi uma bebida para mim e fiz um brinde silencioso ao homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Pensei no que o vovô disse uma vez, numa noite em que estávamos sentados na varanda, vendo o pôr do sol atrás dos campos. Às vezes, ele disse, família não é quem compartilha o seu nome, é quem compartilha seus valores. Não deixe que a culpa faça você esquecer disso. Eu não tinha deixado. E agora? Agora era a hora deles aprenderem que ações. Até aquelas que você acha que são apenas piadas inofensivas, pequenas provocações nos jantares de ação de graças, têm consequências. E eu ainda não tinha terminado. Porque enquanto eles corriam para descobrir para onde ir, como implorar ou forçar um jeito de voltar, eu estava planejando algo. Algo ainda maior. Algo permanente. Algo que eles jamais poderiam desfazer. Os 30 dias passaram como um relógio. Por um tempo, pensei que eles poderiam tentar algo desesperado, algum último esforço para me encher de culpa ou até me arrastar para o tribunal com alguma desculpa frágil. Afinal, a Emily sempre foi a rainha do drama. Eu meio que esperava que ela aparecesse na minha porta, com lágrimas de crocodilo, implorando por misericórdia.
Ou talvez a mamãe voltasse, com uma torta nas mãos, oferecendo palavras doces embrulhadas em ameaças mal disfarçadas. Mas eles não vieram. Pelo menos, não de imediato. Primeiro tentaram o tratamento do silêncio, a mesma tática que usaram comigo centenas de vezes enquanto eu crescia. Agiram como se, ignorando-me por tempo suficiente, eu acabaria rastejando de volta, desesperado por aceitação. Postaram fotos online, reuniões familiares felizes, cheias de sorrisos, como se quisessem provar ao mundo, e a eles mesmos, que estavam prosperando. Como se eu fosse o que estivesse perdendo algo. Eu não mordi a isca. Então veio a raiva. Emily, claro, liderou o ataque. Mensagens furiosas, postagens sarcásticas no Facebook, campanhas de fofoca entre os parentes distantes. O Daniel ficou louco pelo poder. O Daniel é egoísta. O Daniel está destruindo o legado da família. Eu assistia tudo de longe, sem me importar. Deixei que falassem. Palavras são baratas. A realidade, fria, dura, legalmente obrigatória, estava chegando para eles, quisessem admitir ou não. Quando chegou a última semana, o tom mudou de novo. Desespero. Mamãe enviou um longo e confuso e-mail sobre tradição e raízes e como você pode fazer isso com sua própria mãe. Tio Mark ligou 2 vezes e deixou recados cheios de tentativas meia-boca de reconciliação. Até o Evan, que não trocava 2 palavras comigo há 1 ano, mandou uma mensagem dizendo: Ei, cara, talvez a gente possa resolver isso. Não precisa ficar feio. Eu não respondi. Eles fizeram suas escolhas. Eles riram de mim, me zombaram, me trataram como um acessório. Até o momento em que perceberam que precisavam de mim, e eu não estava disposto a salvá-los das consequências que eles mesmos se esforçaram tanto para conquistar. No dia anterior ao prazo final de despejo, voltei à casa. Queria vê-la uma última vez antes que tudo mudasse. Antes que deixasse de ser o velho e desgastado lar da família e se tornasse apenas mais uma lembrança. Estacionei na entrada justamente quando o sol estava se pondo, pintando o céu em tons suaves de roxo e dourado profundo. O lugar parecia menor do que eu lembrava, mais triste. A tinta estava descascando ainda mais. Os degraus da varanda afundavam sob o próprio peso. O jardim, que já fora vibrante sob os cuidados do vovô, estava agora coberto de mato e selvagem. Fiquei sentado na caminhonete por um tempo, absorvendo tudo. Parte de mim doía lá no fundo. Não por eles, mas pelo que aquele lugar havia significado, pelo que poderia ter sido se as pessoas dentro da casa tivessem se importado nem que fosse metade do que alegavam se importar com a família. Quando finalmente desci do carro, não fiquei surpreso ao encontrar Emily esperando por mim na varanda. Ela parecia um desastre. A maquiagem borrada, o cabelo bagunçado, os braços cruzados com força sobre o peito, como se estivesse tentando se manter inteira à força. Você vai mesmo seguir com isso? Ela disse, com a voz vazia. Eu não disse nada. Ela deu um passo à frente, seus saltos estalando no assoalho empenado. Você sabe que a mamãe não tem para onde ir. O tio Mark está falido. O Evan mal consegue se sustentar. Você vai jogar todos eles na rua? Eu dei de ombros. Não é problema meu. Eles são adultos. Que se virem. Você é nojento, ela cuspiu. Eu sorri de leve. Você não achava que eu era tão nojento quando pensava que ia ganhar uma casa de graça? O rosto dela se contorceu, como se estivesse prestes a gritar. Mas ela se conteve, os punhos tremendo ao lado do corpo. Você vai se arrepender disso, ela disse finalmente, com a voz trêmula de raiva. Eu a encarei sem desviar. Não, eu não vou. Passei direto por ela, entrei na casa e fui direto para o escritório do vovô. Estava quase exatamente como ele havia deixado. A velha poltrona de couro, as estantes empoeiradas, o leve cheiro de tabaco de cachimbo ainda pairando no ar. Fechei a porta atrás de mim e abri a velha gaveta da escrivaninha. Lá dentro estava um envelope pardo grosso, exatamente onde o vovô disse que estaria na carta. Dentro do envelope havia 2 coisas, a escritura da casa e uma carta autenticada, datada meses antes dele falecer. Daniel, dizia a carta. Se você está lendo isso, é porque eles mostraram quem realmente são. Sinto muito que você tenha que ser o responsável por limpar a bagunça, mas eu sei que você é forte o suficiente para fazer isso. Esta casa não pertence a pessoas que tratam os outros como ferramentas ou como saco de pancadas. Ela pertence a alguém que entende o que a família deveria significar. O que quer que você decida fazer com ela, vender, demolir, construir algo novo, está tudo bem. Tenho orgulho de você. Sempre tive. Com amor, vovô. Fiquei ali sentado por um longo tempo, deixando as palavras se assentarem. Do lado de fora, eu podia ouvir os sons abafados da Emily gritando ao telefone, provavelmente tentando reunir reforços para uma última resistência patética. Eu não me importava.
Quando finalmente me levantei, eu sabia exatamente o que ia fazer. Liguei para o Sr. Adley do telefone do escritório. Prossiga, eu disse simplesmente. Na manhã seguinte, o xerife chegou pontualmente. Eu não fui até a casa. Não precisava. O Sr. Adley cuidou de tudo. A papelada, as fechaduras, o aviso oficial afixado na porta. Ao meio-dia, eles tinham ido embora. Alguns saíram com malas jogadas às pressas nos carros. Outros chamaram favores, se enfiaram em sofás de conhecidos, tentando reunir o que restava de sua dignidade. Emily gritou com o xerife, ameaçou com processos, chorou na entrada da casa. Nada disso importou. E estava feito. A casa ficou vazia por 3 semanas depois disso. Passei por lá 1 ou 2 vezes, só para ver. Parecia quase em paz, livre do caos e da amargura que a haviam contaminado por tanto tempo. Então chegaram os tratores. A casa foi demolida em um único dia, uma nuvem de poeira subindo para o céu azul claro como um último exorcismo de tudo que era tóxico e tinha se agarrado a ela por anos. No lugar, o incorporador, trabalhando a partir dos antigos projetos do vovô, construiu um centro comunitário. Um espaço para crianças brincarem, para famílias se reunirem, para as pessoas se conectarem do jeito que famílias deveriam se conectar. O local recebeu o nome do vovô. Centro Memorial James Whitmore. Há uma placa na entrada com a citação favorita dele: "Em família não é quem compartilha seu sangue, é quem compartilha seu coração." Eu fiquei ali no dia da inauguração, mãos nos bolsos, observando as crianças correndo pelo novo parquinho, pais rindo e conversando por perto. Sem amargura, sem sorrisos falsos, sem facas escondidas atrás das costas. Uma família de verdade, do tipo que o vovô teria se orgulhado. Eu quase não vi mais a antiga família depois disso. Emily se mudou para 2 cidades adiante, ainda culpando todo mundo menos a si mesma pela própria ruína. Mamãe acabou encontrando um pequeno apartamento, silencioso e solitário, embora tenha tentado me procurar algumas vezes. Eu não a odiei, mas também não abri a porta. Algumas feridas não precisam de sal, mas também não precisam ser reabertas. Quanto a mim, comprei uma casinha na periferia da cidade, com uma varanda grande e um balanço no quintal. Estou casado agora, tenho uma filhinha que está aprendendo a andar de bicicleta. Algumas noites, sentamos na varanda e eu conto para ela histórias sobre um homem chamado Vovô James, que construía casas com as próprias mãos, que acreditava na bondade, que me ensinou que família de verdade se conquista, não se herda. Ela escuta com olhos arregalados, balançando as pernas, fazendo 1000 perguntas, e toda vez que ela ri, com aquele riso claro e despreocupado. Eu sei que o vovô estava certo. Família não é onde você nasce. É o que você constrói. Uma escolha de cada vez. E eu construí algo melhor. Algo real. Algo que nenhuma mentira, inveja ou crueldade poderá derrubar novamente.